Amém. Alô, shalom, graça e paz a todos vocês que estão aqui hoje. Hoje eu que entrei aqui, vou me apresentar para começar, tá bom? Eu não consigo, daqui a pouco eu vou colocar um PowerPoint, se não dá para ver todo mundo, mas estou muito contente de poder compartilhar essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração já há muito tempo. E o apóstolo Éder também permitiu, estou muito feliz. Obrigado, pastora, profeta André, por abrir a sala para a gente. E vamos lá. Antes de eu orar para começar, vou me apresentar. Meu nome é Silvana Koenig, eu moro aqui na Suíça, sou brasileira, igual vocês todos do Brasil, de São Paulo, e já moro fora do Brasil há mais de 23 anos. Há mais de 3 anos atrás, eu fui abençoada de conhecer o apóstolo Éder Gregório, como todos vocês aqui, né? Muito abençoada. Ele chegou num momento assim que meu filho estava passando uma dificuldade muito grande aqui em casa e o que eu mais amei é que ele honrou meu marido e meu filho. E esse ministério que ele tem para a família, assim, é muito lindo para mim. Eu sei que muitos de vocês estão por outros motivos aqui, mas essa parte dele é muito linda. Já fico emocionada de pensar. Glória a Deus. E, bom, então eu entrei embaixo da paternidade dele nesse não muito tempo, estava fazendo um ano sabático, saí de onde eu estava, né? Depois de 8 anos no ministério, comecei, entendi que eu tinha que parar tudo e entender de Deus qual era o próximo passo. E eu perguntei para o apóstolo Éder Gregório se ele podia me colocar embaixo da paternidade dele. Ele é um abençoador, né? E me deixou entrar ali. Eu estou aqui aprendendo com vocês. Então, eu vejo assim, eu sou um dos irmãozinhos menores aqui do grupo. Tem gente aqui muito que sabe muita coisa, mas eu acho tão legal que vocês dão essa oportunidade para a gente crescer, né? Depois de um ano de Shabat, que eu sou caçulinha, e depois de um ano do Shabat, desse Shabat, o apóstolo Ed, ele falou uma coisa para mim, gente, eu vou começar falando dele, porque esse ministério foi o senhor que trouxe nele. Ele falou assim: você não olha para mim. Aí eu fiquei, ué, como é que não olha para esse homem? Não olha para mim, olha para Jesus Cristo. Olha para Deus. Já me mandou jejuar 40 dias. E eu, nossa, para saber o próximo passo da minha vida. É para rir mesmo. Pastora. Ele é ele mesmo. E ele me falou desse jeito. E eu, ué, como é que eu tenho um líder agora que manda eu olhar para Deus? Que legal. E foi isso mesmo, gente. Eu nem falo com o apóstolo Éder. Eu só oro, pergunto se eu tenho alguma dúvida, eu mando. Ele dá umas palavrinhas assim. Ele é bem tranquilo, é bem orgânico, como você disse hoje. E eu acho isso o máximo. Eu estou falando isso para vocês porque a gente não está aqui num lugar procurando ídolos e pessoas a seguir. Ele mandou eu seguir a Jesus Cristo. E depois de um ano, eu falei, e agora, né? Já estava assim animadinha, já querendo abrir minha própria igreja, né? Pastora Silvana. E perguntei para ele. E ele, então, né? Que beleza! Você tem dom mesmo, tem chamado, mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente está no ministério, nossa alma tem que estar firme. Como ele não é de falar muito, gente, vocês sabem que conhecem ele, eu já peguei, né, e falei, opa, deixa eu procurar meu lugarzinho. Aí, para honra e glória do Senhor, eu falei, vou servir, né? Servir em algum lugar, porque o Senhor me colocou dons, eu não sou crente de cadeira, de banco, e orei e comecei a ir aqui numa comunidade, na igreja do pastor Marcos, da pastora Eliane. Eles devem estar aqui, deixa eu ver se ela já está aqui, a pastora Eliane. Eles são uma bênção, é um ministério muito lindo, muito gracinha, assim. Eles são dois senhores que amam o reino. Então, eu falei para o apóstolo Éder, ele ficou todo feliz. Que bom que você está servindo a Deus. Tarará. E a gente vai assim. Então, eu poderia dizer para vocês que eu sou profeta, que eu sou pastora. Eu acredito que o Senhor, ele é em nós, né? A presença da glória. E tem dia igual a pastora André é profeta, tem dia que ela limpa a igreja, né, gente? É assim, né? Nós servimos um reino, né? De todas as maneiras.
Eu faço no momento uma escola de tradução e intérprete, e eu descobri que o mais importante era aprender português, então eu estou fazendo uma faculdade de letras em inglês. E eu lembro que no dia que eu dei essa notícia para o apóstolo de Gregório, ele ficou muito feliz. Então eu tô assim, vendo o que Deus está fazendo. E a partir do que eu tenho aprendido e o que eu tenho servido, ensinando inglês, fazendo traduções, eu vou falar um pouco para vocês o que o Senhor está me mostrando sobre cura, tá? Então, sem mais apresentações, muito obrigado. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, eu estou aqui com as minhas irmãs, com meus irmãos, Senhor, e talvez esse vídeo, Senhor, chegue para muitas vidas, para pessoas que não sabem todas as coisas que o Senhor já revelou para nós, e que isso venha a ser uma bênção, Deus, não só para nós que estamos aqui hoje, participando dessa mensagem com o Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio, Jesus Cristo, o seu Espírito está aqui presente no meio de nós. Pai, eu peço que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir, porque a tua palavra ela não volta vazia, mas cumpre os desejos do seu coração. Eu oro, Pai, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, Deus. Senhor, limpa esse coração para ouvir a tua palavra e sair desse momento, desse tempo aqui com o Senhor, edificados, Deus, transformadores do teu reino, onde quer que vamos, Deus. Obrigado, Deus, pelo apóstolo de Gregório, pela apóstola Luciana, Deus, que tem sido bênção, um canal de bênção para nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pelos pastores nossos, pelos ministérios que representamos aqui. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esteja conosco, abençoa essa internet ficar forte aí, firme, e os irmãos que vão chegar, traz eles, Senhor, e leva, Senhor, a sua mensagem onde o Senhor quer que chegue, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ninguém fala amém, mas eu imagino que vocês falaram amém aí de coração, né? Então vamos lá, gente. Quando eu estava orando e perguntando para o Senhor, né, uma das coisas que eu achei legal, desde o ano passado eu comecei bem intensivo a aprender muita coisa com vocês. E eu só quero, eu sei que para o pessoal da rede, do Ministério Apostólico, vocês são muito bons, vocês já sabem tudo isso, dá um pouco de graça aqui, mas eu vou começar explicando só rapidamente para aquelas pessoas que vão escutar essa ministração aqui e nunca ouviram falar de IAR na vida deles, gente, porque tem ainda um tanto de gente aí fora que nunca ouviram falar nisso. Então, é para eles que eu vou fazer essa introdução, tá? Então, os irmãos aí, se eu errar, manda no chat alguma coisa. Não, Silvana, é assim, é assado, não é bem desse jeito. Shalom para todos que entraram. Vocês podem dar um toque também se eu falei alguma coisa que eu estou aprendendo igual com vocês aqui, né? Então, gente, nós vamos falar do mês de Iá, entender o que isso significa para nós cristãos, tá? Para aqueles que ainda não ouviram. Vamos falar de cura, de empatia, de inclusão àqueles com problema de saúde mental, com transtornos mentais. Responder uma pergunta assim, que isso aqui está errado. Qual, qual é a nossa resposta diante dessa problemática que eu vou levantar aqui? E nós somos curados para curar, embaixadores de Cristo na terra. Nós viemos aqui para ser sal e luz neste mundo, e que venha o teu reino, diz a oração, né? E seja feita a vontade, a tua vontade, a vontade de Deus nas nossas vidas. E que sejamos como os homens da tribo de Isacar, conhecida por sua unção para compreender os tempos e os segredos. E eu acredito que o Senhor já está revelando os segredos para nós. Eu não sei vocês, mas por anos o Senhor me deu aquele versículo bíblico, eu acredito muita gente aqui já recebeu, que fala assim, e te mostrarei os segredos e os tesouros escondidos, né? Eu sempre ficava, que segredo é esse? Que tesouro é esse, Deus? E eu sou meio curiosa das minhas raízes, e quando eu via no Brasil o povo de Israel, eu falava, Deus, por que eles não falam com a gente? Por que a gente não fala com eles? O que aconteceu que acabou o relacionamento nosso? Por que a gente nem fala nesse povo? Eu sempre fiquei olhando o povo hebreu com os olhos de curiosidade. E quando eu fui morar no Canadá, meu marido estava trabalhando lá, né? Eu fui parar numa igreja messiânica e foi fantástico aquilo,
bem assim, fantástico demais, né? Porque eles eram judeus que se converteram ao cristianismo, né? E eu comecei a entender um pouco mais do que hoje eu aprendo muito mais profundo aqui no Ministério Apostólico do Pastor Éder. Então, gente, esse mês, né, é o mês de Iá. De onde vem essa palavrinha? Antes de explicar mais, eu vou descer um pouquinho com vocês. Iar é o segundo dos 12 meses do calendário judaico, na Bíblia. O mês de Iar é frequentemente chamado do mês de Tzif, que significa resplendor. Esse é o comumente chamado de mês da cura natural. Seu nome é uma sigla para Eu sou o Deus curador. Eu não sei todas as palavrinhas em hebraico, aí vocês procuram o pastora Melissa, pastor Marcelo e a galera ali, que eles são muito bons, mas eu sei que essa palavra, ela vem de cura. E se vocês pensarem, não precisa nem pensar muito, gente. Nós acabamos de sair do quê? A gente estava no Passover, que é a Páscoa. Se nós lembramos que Jesus morreu na cruz por nós, parece para mim até lógico, né, que é um momento agora de cura, de restauração. Nós recebemos todas as bênçãos desse Deus que deu o único filho para morrer no nosso lugar. E aí a gente entra nesse mês. E como é que foi esse negócio da gente aqui entrar no mês de Ar? Vou mostrar para vocês. Ele está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Olha, nós temos o calendário que vocês conhecem, que começa aqui em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, né? Que se chama calendário gregoriano. Mas o que acontece, gente? Quando nós temos um calendário, nós temos cultos, nós temos festas. E muitas festas nesse calendário, muitas vezes não glorificam o nome de Deus. E aí, já aconteceu vocês no Brasil, nós que somos aqui cristãos, a gente está ali no Brasil, vou dar um exemplo do Brasil, tá? Porque aqui na Suíça, o lugar que eu moro é protestante, não tem muito disso, mas tem estados aqui que é católicos, você vai comemorações a santos da Igreja Católica, né? Então, eu estava assim pensando, né? Como que eu explicaria isso aqui fácil para alguém? Eu falei, nossa, que bênção que o Senhor revelou isso para nós, né? A gente voltou para o calendário hebreu não para voltar. Não, é um lugar que a gente nunca deveria ter saído, gente. Infelizmente, nós fomos tirados das nossas raízes hebreias. Jesus Cristo, ele entendia disso. Todos os apóstolos da Bíblia entendiam disso. É porque nós viemos do catolicismo ou do protestantismo e não aprendemos essas coisas. Mas se nós tivéssemos nascido no judaísmo, nós entenderíamos esses meses e essas festas. Então, o que nós estamos fazendo agora é voltando para esse calendário para ficar mais perto do que a palavra de Deus nos ensina. E se vocês querem saber mais sobre isso, no YouTube do apóstolo Éder Gregório, da pastora Andréia, de todos os pastores aqui da rede, eles têm muita informação sobre isso. Então, esse calendário, ele vem junto, esses meses vêm junto com as festas. Lembra aquelas festas perpétuas que a gente, alguns cristãos, assim, né, não acreditam que são perpétuas, nós esquecemos de lembrar da sexta-feira, do Shabat, e eu lembro que tem uma amiga que ela sempre fala assim, para que você tem que lembrar do Shabat, Silvana? Eu falei, eu me lembro que Jesus é o Senhor do sábado, e o Senhor, ele é Shalom de todos os dias da minha semana, de todos os dias da minha vida. Gente, nós somos meio esquecidos, e Deus, ele quer que a gente lembre. Por isso que a gente faz aqui a festa eu quero mostrar algo para vocês. Por isso que a gente tem a Páscoa, tem os pães asmos, os primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos. Eu quero que vocês deem uma olhada nisso daqui. Olha na parte mais baixa aqui dessa menorá. Isso aqui é a menorá. Não sei se vocês já viram. Esse aqui. Vocês acho que já viram isso em algum lugar na vida. Ela tem uma representação também. Isso aqui é profético, é bíblico, né? E a morte, as primeiras festas, gente, as festas da primavera, que para nós que estamos aqui na Europa faz muito sentido, lembram a gente da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E a segunda parte, que é as festas de outono, elas lembram que um dia Jesus virá. Olha que coisa linda, Deus já tinha programado tudo para a gente, ele já tinha organizado já certinho para a gente lembrar
a morte de Jesus Cristo, que é quando o povo é tirado do Egito. Lembra do sangue que foi colocado do cordeiro em todas as casas? E aí a morte passou e não pôde pegar. Ali já era o sangue do cordeiro, gente, lembrando nós aqui que esse Messias ia chegar. E nós hoje estamos aqui para lembrar os judeus que esse Messias já chegou, não é mesmo? Gostaria de ver umas caras falando um amém aí, alguma coisa, mas tem que acostumar, né, com essa frieza de falar assim, gente, ai meu Deus, isso é horrível. Então, sei, né, pastora? Pô, profeta André, você já está acostumado, eu ainda não estou. Ah, aparece umas caras falando um amém, pelo amor de Deus, balançando a cabeça para mim não me sentir tão sozinha aqui. Então, gente, eu quero que vocês. Isso aqui é para aquelas pessoas que nunca ouviram falar desses tempos determinados, por que que nós vamos falar deles. Então, nesse exato momento, voltando aqui, rapidamente, que eu já peguei muito tempo, nós estamos falando da festa do mês do Iá, que é entre abril e maio aqui, se vocês olharem do nosso calendário. E, gente, e o que é a importância disso? Vocês vão falar, qual é a importância disso? Algumas pessoas foram ali na Bíblia, entenderam que Deus estava falando algo para a gente. Ele está falando algo para a gente nesse tempo. Esse mês de Iá, gente, é uma ponte. Lembrando que uma ponte serve aonde tem um obstáculo, né? Se vocês imaginarem uma ponte na cabeça de vocês, né? É para ir de um lado para outro. E este mês está entre a Páscoa, o Passover, né? Peça que você chama aí no Brasil, onde os israelitas eram escravos, para agora serem livres e irem para a terra prometida, a terra, o Sinai, né? Como nós, antes de conhecer Jesus Cristo, lembra que a gente também já esteve nesse lugar. Estávamos mortos no pecado e agora em Cristo Jesus, né? Não somos mais escravos do pecado, agora somos chamados filhos de Deus, aleluia. E há também associada à tribo de Isacar. Isso conhecida por sua unção para compreender os tempos e os segredos. Se vocês lerem lá na Bíblia, em 1 Crônicas 12, 32, está escrito assim: da tribo de Isacar houve 200 líderes com seus parentes, né, com as suas, todos os homens que compreendiam o sentido dos tempos e a direção que Israel deveria tomar. Então tem é como cada estação, cada festa tem uma graça de Deus sendo derramada ali. Amém? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Amém. Obrigado pelos améns. Eu vi uns améns aqui no cantinho. Amém. Obrigado pelo amém, irmã. Então, vocês estão vendo que legal? Então, não é porque a gente inventou isso. De onde esses caras tiraram isso? Não tem o que fazer, meu Deus. Já é difícil o evangelho por si só. Não, gente, isso é para dar graça para a gente ficar forte. Ah, mas eu já leio a Bíblia todo dia. E o legal desse jeito é que a gente lê a Bíblia todo dia, mas a gente ainda vai mais fundo. Eu acredito que as pessoas que estão aqui, a gente já saiu do leite. Nós estamos num posicionamento, num alinhamento com Deus maior. Nós queremos ver o reino dele ser estabelecido na terra. Quem está aqui agora escutando isso não é mais crentinho do primeiro dia. é, I love Jesus, Jesus loves me. A gente já sabe disso, a gente está aqui. Jesus, nós te amamos. Muda o nosso ser, muda o nosso coração, porque nós queremos ser embaixadores do teu reino. Nós queremos fazer diferença nessa terra. Nós queremos que o Senhor alcance vidas. Nós queremos que nesse dia aqui, ó, tá vendo? Tabernáculos, né? Vinda de Cristo, quando o Senhor voltar, tem aquele céu esteja repleto de pessoas, porque nós fomos vasos preciosos nas suas mãos para serem usados como luz e sal para levar o perdido para o Senhor. Amém? Então vamos embora. Aí tem mais uma coisinha que aparece aqui junto com esse IAR. É a contagem do Homer, gente. Nossa, isso daí para mim foi fantástico. Eu nem precisei muito entender, gente, o que era a contagem do Homer. Eu já fiquei muito feliz de ver que isso daí tinha a ver com Isaías 11, onde toda semana, o ano passado foi bem legal, que todo o pessoal da rede, eles ensinaram a gente. Eu vi assim, eles ensinando a gente. Uma semana foi o espírito de sabedoria, aí toda semana a gente aprendeu sobre o espírito de sabedoria, toda semana sobre o espírito de entendimento. E eu falei, meu Deus, eu achei que eu tinha entendimento, eu achei que eu tinha sabedoria, eu achei que eu tinha temor de Deus. Quando acabou esses 49 dias, né, eu fiquei, como é que pode, né, Deus? A palavra sua é tão poderosa que não importa quantos anos nós somos cristãos, é de fé em fé, em glória, né, gente? É tremendo isso, como a gente cresce no Senhor. E aí,
essa parte aqui do Homer é isso que está acontecendo. Lembra? A gente veio de um lugar ali da Páscoa. Jesus veio para nós. O povo de Israel foi tirado do Egito. Então agora é um tempo para que eles mudem a mente dele. E faz tudo sentido, tá vendo que é um mês de cura? Eles estão aqui andando e agora? Comendo lá o maná, naquele desespero, lembrando de toda aquela tristeza que eles passaram no Egito, aquele sofrimento, que imagina como aquele povo sofreu, né? Eu sou estrangeira, e nós que somos estrangeiros, deve ter alguns aqui. É muito difícil, né, gente, esse negócio de ser estrangeiro. Então, eu quero falar para vocês que eles sofreram. Então, o Senhor é tão poderoso que deu um tempo lá para que eles fossem limpos para entrar nessa terra prometida. Porque, gente, para entrar na terra prometida, você tem que ter a mente da terra prometida. Vocês já ouviram falar, por exemplo, eu saí de Carapicuíba, tá? Por favor. Carapicuíba. A Silvana saiu de Carapicuíba, não. A Silvana saiu de Carapicuíba, mas ela continua ainda com a mente de Carapicuíba, né? Mora na Suíça, mas é carapicuibana. E não é assim. As coisas de Deus, ele quer que a gente se transforme a nossa mente. Olha o que fala Romanos 12:2. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu não conseguir mostrar para vocês mais coisas complicadas, o mais fácil, esse Homer, esse tempo, é um tempo de quê? Da gente esperar, se preparar, conectar-se para algo que virá. Porque imagina, tá vindo Pentecoste, né? Jesus, para nós cristãos, Jesus veio, fala, ele vem, fala, olha, eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo, não é mesmo? E aí tudo quebrado aqui dentro com o Espírito Santo vira uma bagunça, gente. Porque a gente tem o espírito, mas tem uma alma quebrada, machucada. E vocês não têm ideia, eu venho do ministério profético e que é um profeta com chamado profético com o espírito de Jezabel, maldiçoando, usando a boca para amaldiçoar, para falar coisa ruim, pegando a Bíblia assim, enfiando na cabeça do cara, porque não tem amor, não tem misericórdia. Então, um pastor, ou evangelista, ou em qualquer ministério que você servir, ou em qualquer posição no reino de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. É como ter superpowers, mas não ter um coração transformado. É como você ter toda uma. Deus já te entrega esse Espírito Santo, te enche, né? Mas você está com a alma machucada, você está com todas as feridas, carregando todo aquele peso do Egito. Então, o Senhor está chamando a gente nesse tempo do Homer para buscá-lo. Por quê, gente? Porque nós queremos ser isso aqui, ó, Efésios 1. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu graciosamente por meio do amado. Amém? E também nós temos aqui em Romanos 8, sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Olha que lindo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Vocês entenderam essa imagem, esse tempo do Homer aí? É para a gente se preparar mais e mais querendo ser a imagem de Cristo, a esperança da glória, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Então, gente, esse tempo desse Homer que vocês estão ouvindo por aí é isso. Esse Homer esse tempo que a gente vai buscando ao Senhor para ser transformado, para alinhar, para tomar posicionamento e ir pregar o evangelho a todos os povos, amém? O Homer era uma medida de grãos que era oferecida como uma oferta durante 49 dias. Algumas vezes eu já li 50 aqui, a Páscoa até o dia do Pentecoste. Encher medidas até que todos cheguem. Olha que lindo em Efésios 4:13. Encher medidas até que todos cheguemos a pleno conhecimento dos filhos de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura e plenitude de Cristo. Amém? É isso que nós estamos, é nessa pegada que a gente tem que ficar. É ser parecido com Cristo. Um dia, uma mentora minha, que eu não posso dizer o nome, que ela está aqui no grupo, disse que não era para falar, ela falou uma coisa para mim assim: Jesus era tão cheio, ele era tão cheio, que ele falou e o homem foi curado. Vocês imaginam? A gente está falando aqui de cura, né? Nesse mês. É um mês de cura. Então,
eu sei que muitos outros irmãos que vieram aqui falaram de nós sermos curados, mas hoje eu queria puxar vocês um pouquinho do lugar onde a gente é curado para a gente ter um desespero para ser curado, porque tem um monte de pessoas lá fora esperando a gente. Eu vou trazer alguns números para vocês aqui, não é para assustar vocês, mas é que possamos orar, porque tem muitas pessoas, gente, muitas pessoas aí fora precisando que Jesus chegue até elas. E nós somos as pernas, os braços de Jesus Cristo. Nós que somos, lembra, os embaixadores dele? E aí vem o quê? Essa palavra em Êxodo 23, 25, ela fala assim: opa, peraí. Servirão o Senhor vosso Deus unicamente, então vos abençoarei com a comida e a água, e tirarei a doença do vosso meio. E nesse mês de Iá, nessa época aqui, também significa um mês de cura. E o apóstolo Eder Gregório pediu que nós falássemos da cura, cura emocional, algum tipo de cura. E eu vou falar agora que vocês já entenderam um pouco o que é esse Homer, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais. Também por que que a gente fala nesse mês de Iá, por que que nós falamos das festas, por que que a gente para. Não que os outros cristãos não parem, mas a gente para desse modo. Nós entendemos que é um modo que traz bênçãos nas nossas vidas e naquelas pessoas que o Senhor tem para nós. Então, agora eu vou para a segunda parte, já estou bem atrasadinha, que eu quero convidar vocês para tomar um posicionamento em algumas coisas que estão acontecendo no mundo. Eu não vim aqui hoje orar para vocês serem só curados. Nós vamos orar no final, sim, mas eu queria que vocês fossem curados para curar outros, porque para isso que Jesus veio. Ele foi para o Pai porque agora nós somos muitos. Lembra que ele disse? Porque nós, por causa dele, se vocês lembrarem, eu vou lá no fundo, eu vou aqui embaixo, ele fala assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Gente, seria muito fácil, né, a gente ficar aqui pedindo cura para nós. Eu mesmo tenho meus problemas, cada um de nós aqui temos, mas eu acredito que Deus ele tem prazer em nos curar, né? E eu lembro que a profeta André, ela pregou um dia, ela falou assim: mas tem que ser para a glória e honra dele. É para ele ser glorificado. Eu lembro que eu peguei isso para mim e achei muito legal. É para a honra e glória dele. Agora, eu lembro que um dia eu estava aqui com a minha casa desmoronada e eu vivia pedindo para Deus me curar, colocar um óleo sobre mim para as pessoas me respeitarem no profético, na igreja, que meu marido me convertesse, se convertesse para que as pessoas acreditassem que Deus estava na minha vida, que meu marido, que meu filho ficasse melhor. E nada mudava. Mas, gente, eu queria dar esse testemunho para vocês, para a glória do Senhor. Teve um dia que eu orei e falei: Senhor, eu não tenho sido um bom exemplo do cristianismo aqui na minha casa. Se o Senhor não me tocar, o Marcos e o Paulo nunca vão se converter, porque eu não sou o sal e luz, eu não tenho sido amor. E eu confesso para vocês que aquele dia eu estava inspirada, eu falei, eu ouvi dizer que o senhor é Shalom, que o senhor era o príncipe da paz, isso antes de vir para o ministério de vocês. Eu aqui, de dobradinho o joelho ali, falando, se o senhor mostrar paz, eu vou mudar eu não vou mais ser cristão, porque eu tô vendo que o povo lá no mundo tem mais paz do que eu, e tá escrito aqui na tua palavra que o Senhor é príncipe da paz. E ele diz que é para fazer prova dele, né? Eu peguei a palavra e falei, tá escrito, Senhor príncipe da paz, se revela para mim como príncipe da paz. Gente, não demorou meses, eu conheci muitas pessoas, conheci vocês, e eu conheci o que é Shalom, o que é paz. Ele é paz, ele não mente. Então, ele quer curar a gente para que nós sejamos testemunhas vivas do que ele faz na terra, porque as pessoas precisam ver isso. Então, eu quero convidar vocês, líderes simpatizantes, a incluir os diferentes hoje. Tem um povo aí fora, e muitos no meio de nós que estão doentes na mente deles, estão com transtorno, estão com problemas mentais. Eu não sei como vocês, aqui, pastores, e líderes da Igreja do Senhor, têm tratado essas pessoas, mas está na hora da gente incluir eles.
Eu convido a pastores, evangelistas, mestres, profetas e apóstolos. É um convite à Igreja de Jesus Cristo, é um convite aos pais, às mães, os avós, os tios, amigos, cuidadores, professores. Eu convido, é um convite a você, de qualquer esfera da sociedade, qualquer profissão que você tenha, se você é desempregado ou mesmo se você é um aposentado, é um convite a amar os diferentes, um convite a ter empatia, olhar e ser um vaso que leva a cura. Nós precisamos levar a cura para as pessoas com problemas mentais. Jesus Cristo é a melhor coisa que nós temos, né? Se vocês lembrarem da história da mulher com fluxo de sangue, né? Essa mulher já sofria de hemorragia há 12 anos, gente. Gastou tudo que ela tinha com médicos, mas não foi curada. E ao ouvir falar de Jesus, ela acreditou. Se tocasse nas vestes dele, seria curada. Hoje, Jesus Cristo não sai andando pela rua, não. Mas nós saímos. Ele e nós, cada dia saímos. Nós vamos em hospitais, nós vamos nas escolas, nós vamos no nosso trabalho. A gente vai no supermercado e tem pessoas lá doentes. E, mas eu quero chamar atenção para vocês das pessoas com problemas mental, que está muito alto na nossa sociedade nesse momento. Vocês têm ideia que aquela mulher sofria de hemorragia há 12 anos? Quantos de nós já sofremos de algum problema há muitos anos? Às vezes, nas igrejas, eles falavam que a gente era os endemoniados, a gente não conseguia decorar os versículos bíblicos, falava que a gente era burro, que não lia o suficiente a Bíblia. Hoje, quando vocês sabem que existe o TDAH, há 40 anos atrás, ninguém sabia disso, gente. Mas já tinha pessoas ali com TDAH. Sabe por que já tinha? A pastora Neide e outros psicólogos que estão aqui, ou doutores, podem dizer para vocês. Porque o convívio social, num lar disfuncional, gera muitos problemas na mente das pessoas. A dor, a frieza, os gritos, levar os tapas, né, exagerados lá das mães, o abandono. Todas essas coisas geram doenças mentais na gente. Mas Jesus se compadece das pessoas que estão doentes. Se você lembrar, ele fala para essa mulher aqui, essa mesma mulher, né, do fluxo de sangue, ele fala: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. Eu gostei dessa coragem. Tem outras versões que vocês sabem, mas quando a gente. Tem muitas pessoas que têm fé e nós não estamos chegando perto deles. Eles queriam ser curados. Eles queriam ser libertos daquele transtorno. Eles queriam conseguir ficar quietinhos, se concentrar. Eu vou contar uma história para vocês depois, mas agora eu vou ficar aqui. Jesus Cristo, ele se compadeceu. Vocês conhecem a história de Lázaro, que era amigo, né? E ele morreu. E lá estava. Jesus viu a Maria chorando e viu que as pessoas estavam com ela chorando também. Então ele ficou muito comovido e aflito e perguntou. Mas Jesus, ele ficou aflito. Ele se afligia com a dor do outro. Ele se compadecia. E eu oro hoje que nós tenhamos um coração como Jesus Cristo e façamos coisas maiores do que ele fez aqui na Terra. Então, vamos lá. Eu quero trazer alguns dados para você. Vou começar com a Suíça. Eu coloquei o Brasil. Falei, vai falar, só porque ela mora lá no primeiro mundo, vai trazer logo o Brasil para falar mal. Não vou fazer isso. Vou mostrar para vocês como o negócio está feio. Isso aqui é da Suíça, gente. Para quem entende alemão, já aproveita e lê. Quem não entende, já começa a orar pedindo o dom das línguas ou, né, contrata um professor. Olha aqui, isso aqui quer dizer saúde mental nos jovens. Eu traduzi aqui embaixo, tá, gente? Não se preocupa, não. Olha a situação da Suíça e da Liechtenstein, que é um paísinho pertinho daqui, gente. Eu peguei esses dados de lugares muito fortes. Peraí, pastora, a próxima pessoa já chegou para pregar? Profeta Andréia. Chegou Profeta sim. Andréia, Chegou. chegou? Posso Mas perguntar tem. para ela se ela me dá um tempinho? Só 5 minutos a mais dos 45 que era meu? O que ela fala? Irmã, fale algo. Ah, Janile, posso, irmã, pegar 5 minutos a mais?
Você deixa? Eu vou ter- eu acho que ela está sorrindo. É bom? Sim. Posso? Ema, pode ir. Oh, obrigado, será uma benção. Te devo na próxima. Ok. Eu fiquei aqui muito no Homer e demorei para ir embaixo, mas eu vou ser rápida. Gente, olha aqui. Eles fizeram aqui um novo estudo da Unicef diz que os resultados são alarmantes. Um terço dos jovens de 14 a 19 anos na Suíça e Liechtenstein, né, são afetados por problemas de saúde mental. Um em cada 11 desses jovens tentou tirar sua própria vida. Gente, a gente não está falando de um país de terceiro mundo, não estamos falando de um país de primeiro mundo. Para fortalecer de forma sustentável a saúde mental dos jovens, são particularmente necessários investimentos em conscientização e prevenção. Está acontecendo isso aqui no meio da gente. Olha aqui. E aí, eles fizeram mais pesquisas. Aqui está em alemão. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. A saúde mental. Olha as coisinhas básicas. Vocês vão rir agora, é hora dos brasileiros rirem. Eles descobriram tudo que a gente viveu na infância lá no Brasil, que parece normal, traz doenças mentais, gente. Olha aqui, ó. 89% já teve pelo menos uma experiência ruim na infância. Nossa, no Brasil parece que quando a gente é pobre só tem experiência ruim, né? Um terço tem até quatro ou mais. Isso se aplica a jovens e adultos com sinais de transtorno de ansiedade ou depressão. Para vocês entenderem que a gente estava atolado nisso. A minha infância era atolada nisso. Era pai alcoólatra, era mãe que tinha que trabalhar e abandonava a gente em casa, era vizinhos nos abusando, era uma luta. E as pessoas que vieram de uma classe média pobre do Brasil podem concordar comigo que isso é muito realidade do Brasil. E aqui eles veem como problema. A gente fica, aconteceu isso comigo a vida inteira. 44,4% assédio ou bullying na escola. 28,4% se sentem indefesos, não amados, não têm suporte. Olha, gente, imagina nós brasileiros reclamando disso quando era pequeno, há 40 anos atrás, eu ri, né? Mas isso traz problemas mentais, isso traz ansiedade, isso traz depressão. Glória a Deus que hoje as pessoas começaram a entender isso. Para mim, isso é o reino de Deus sendo estabelecido na terra, gente, porque tudo que de bom vem do Pai das luzes, né? Vem do Pai das luzes. Isso é Deus, é a misericórdia dele para essas vidas, para essa geração. 12,9 experiências de discriminação. Desses 40,7 foram devido à orientação sexual. Gente, tem muita dor. Agora eu vou para o Brasil, né? Estima-se que 10 milhões de pessoas têm transtornos específicos de aprendizagem no Brasil, com base na prevalência escrita no Manual de Diagnóstico aqui do IEPS. Vocês têm ideia que é isso? Para vocês terem uma ideia, eu não sei se está certo, mas eu fiquei boba, tá lá da Unicef. 1.732.000 pessoas são afetadas com alguma deficiência mental na Suíça. Só que esse lugar tem 8.888, tem 8.888 milhões de pessoas. Como é que pode uma coisa dessa, gente? Tem alguma coisa errada. Será que a gente não está tendo uma grande oportunidade aqui de sermos curados e embaixadores desse reino na Terra? E o Senhor fala, portanto, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz seu apelo por meio de nós, por amor a Cristo. Suplicamos, reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, eu quero dizer para vocês que tem muito mais dados alarmantes de pessoas com doenças mentais, com deficiências, com o TDAH, o autismo. E eu fiz algumas perguntas aqui para terminar e orar, né? Como você tem tratado as pessoas com qualquer tipo de deficiência na tua igreja? Vocês notaram que elas existem? Vocês viram que elas são presentes no nosso meio? Será que quando você vai fazer aquela pregação como eu aqui de 45 minutos, você lembra que pode ter um TDAH, que nos próximos 10 minutos ele já nem está mais ali? E você pode fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa a aprender nas escolas dominicais. Lembra aquelas escolas dominicais que a gente tinha? Eu já passei dessa fase, porque eu cresci. Mas, gente, tem um modo também de ensinar pessoas com TDAH, crianças com autismo. Não pode ser a mesma coisa de uma criança que não tem nenhuma deficiência. Nós que queremos que esses jovens conheçam o Evangelho, nós temos que também entender como levar o Evangelho para eles.
Muitas vezes na tua igreja você está vendo lá o marido batendo na mulher, a mulher nervosa, aí fala aquela irmã custosa, está endemoniada. Será que ela está endemoniada, gente? Ou aquela mulher está cheia de problemas mentais, ela está toda machucada? E muitas vezes não é só uma libertação. O que eu achei o máximo aqui na rede apostólica Shema, que vocês disponibilizam para a gente psicólogos, tem psiquiatras. Eu achei isso lindo, porque, gente, tem sim pessoas que têm alguma enfermidade na mente. Glória a Deus pelos psiquiatras, que era um tabu no Brasil, né, gente? Imagina aqui, ó, nós que somos aqui as mais maduras, né, da época de 70, meu pai, na nossa época, falar que um psicólogo era doido, né, gente? Psiquiatra já era. Você não tinha. Eu lembro uma vez que um vizinho foi para a psiquiatria, todo mundo saiu na rua para ver aquela coitada. As pessoas foram muito judiadas, gente, porque não sabiam o que estava acontecendo com elas. Mas o Senhor está nos convidando hoje para abraçar essas pessoas, para, para de alguma forma ser as mãos e os pés dele. Eu vou já terminar, tinha mais coisas para falar com vocês, tem muita coisa, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês esse estudo que eu fiz aqui, eu achei bem legal. Mas eu queria falar para vocês que a Bíblia diz em Isaías 61, e eu já proclamo, já vou ler proclamando sobre as nossas vidas, que o Espírito do Senhor, Deus, está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-nos a restaurar os contritos de coração, aqueles com doenças mentais, aqueles com problemas psicológicos, aqueles que ninguém entende, o pessoal da síndrome de Down, os mudos, os surdos, que uma vez aqui pelo Calvino, coitado, ele nem sabia o que ele estava falando, mas ele disse que se o evangelho vem de ouvir a palavra de Deus, então os surdos não vão para o céu. Você imagina a dor que ele causou nos surdos, mas nós estamos aqui hoje para resgatar isso. Então eu continuo proclamando, para proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura da prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus. Não é vingança para matar, não, é vingança contra os poderes das trevas, eliminando as obras de Satanás e de seus demônios e estabelecendo o reino dele que é de vida, que é de luz, que é de cura, que é de poder, que é de majestade e glória, porque se Deus ama tanto nós, que deu o seu único filho para morrer para a gente, Deus. A gente não está aqui só para ficar lembrando das coisas, não, a gente está aqui para se fortalecer, para tirar os encarcerados das prisões, não é mesmo? E aí ele fala, né? A ordenar acerca dos tristes de Sião, quantas pessoas estão em depressão nesse momento, que lhe se dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, o fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado, e edificarão os lugares antigamente assolados, nós todos aqui, todos que vão ouvir essa palavra e seguimos a Jesus Cristo, nós fomos chamados para edificação dos lugares antigamente assolados. Se no mundo está tão alto essa parte da mente, nós vamos trazer cura e essas pessoas vão conhecer esse Cristo que está em nós. E restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Então eu convido a vocês, hoje, né? Assim como Jesus um dia nos chamou, ele disse que a seara é realmente grande, está pronta, mas poucos são os ceifeiros. E ele diz o quê? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os ceifeiros. Amém? E eu venho agora orar, vou orar com vocês esses meus últimos 2 minutos, eu sou ótima, né? Para terminar em 2 minutos aqui. Muito obrigado, pastora, que me deixou ficar um pouquinho mais. E olha, gente, é muito lindo isso que Deus está fazendo. E vamos orar agora. Espero que você tenha sido tocado, que você queira essa cura para curar. E vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o apóstolo Éder nos deu, Senhor, de trazer esse ensino, de compartilhar as coisas que o Senhor tem falado no nosso coração. Eu oro, Pai, no nome de Jesus Cristo, que cada pessoa que ouvir essa mensagem venha ser tocado pelo seu Espírito Santo, venha ser curado para curar, Deus, que eles venham ser sensíveis à sua voz, que o coração deles venha ser livre do ego deles mesmos, para que eles possam querer o que o Senhor quer, que o desejo deles seja fazer a sua vontade, meu Deus, que o nosso maior desejo seja fazer a sua vontade, servir o teu reino, trazer a sua justiça para toda criatura na terra, libertá-los das mãos do inimigo,
estabelecer o seu reino na vida dele, Senhor, para que ele saiba que o Senhor é um Pai que os ama, Deus, que o Senhor os ama, que o Senhor nos ama, que o Senhor entregou seu Filho por amor a nós, para que um dia todos nos juntássemos e glorificar o seu santo nome, e lá no céu a gente vai lá glorificar o Senhor, mas aqui na terra a gente já possa ver o teu amor sendo estabelecido. Obrigado, Senhor, pela vida de todos que estão aqui, e que essa mensagem que foi falada, essa palavra do Senhor que foi lida, não venha ser roubada do coração deles pelo inimigo, mas venha dar frutos, frutos para a eternidade, Deus, e que eles possam levar isso para outros, para a honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Consegui. Obrigada. Obrigada, gente. Deus abençoe. Obrigada, irmã Janilede. Foi maravilhoso. Obrigada, irmã. Foi muito edificada. Glória a Deus. Pastora, você desativou o microfone. Ativa seu microfone aí, fazendo favor. Então, agora vai, né, pastora Andréia, profeta Andréia. Shalom, shalom, amados. Eu sou a pastora Jane Leide, faço parte do Ministério Internacional Nova Aliança, aqui em São João do Paraíso, no extremo sul no sul da Bahia, né? E temos também uma célula em Eunápolis, também no sul da Bahia, em que a gente faz a obra do Senhor ali, sou esposa do pastor Robson, né, que a gente trabalha junto aí nessa obra. Tem uns 3 anos que a gente está debaixo da paternidade do apóstolo Éder. Nós louvamos a Deus pela vida dele, pela vida dos irmãos, né, de cada um dos irmãos. Temos aprendido muito com tudo, né? Não temos, a gente não tem muito costume de ministrar aqui, mas nós vamos tentar fazer o melhor, né? Oramos, colocamos diante do Senhor, ficamos nervosos, apreensivos, né? Mas o Senhor tem o controle de tudo e nós cremos nisso. Quero que o Espírito possa ministrar essa cura no seu coração. Nós vamos orar agora. Eu queria colocar esse hino da gente adorar junto, porque, antes de mais nada, irmãos, eu sou adoradora. Eu amo adorar, eu amo louvar, né? E eu quero que você seja ministrado, né, nessa hora, com essa palavra. Tá dando para ouvir direitinho? Se tão somente eu tocar na orla do teu manto, eu sei que a cura sobre mim virá. Se tão somente eu tocar em ti, se tão somente eu te contemplar, Espírito do Senhor. Nessa hora, Senhor, nós colocamos, ó Pai, a nossa vida em tuas mãos, que o Senhor nos use como instrumento teu, para que teu nome seja glorificado, para que vidas sejam restauradas, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam curadas, Senhor, nesta tarde. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, pela vida da irmã que ministrou, dos irmãos que têm ministrado. Te somos gratos, Senhor, pela vida do apóstolo Éder, da apóstola Luciana, que tem sido instrumento do Senhor para trazer cura na nossa vida. E que nessa tarde, Senhor, o Senhor mexa onde for preciso mexer. Que o Senhor vá no mais profundo, no íntimo, no oculto, Senhor. E que o Senhor mexa onde for preciso mexer, Senhor.
pelo poder do sangue do Cordeiro, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu sou, a decisão em mim é radical. Vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura hoje me se faz real. Eu tomo posse, exerço minha fé. E te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. Te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. Te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. Então, que nessa tarde você possa estar recebendo essa cura da parte do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 1, né? A visão de Isaías, capítulo 1. Irmãos, eu não sei falar daquilo que eu não vivi, daquilo que o Senhor não passou primeiro na minha vida. Eu não consigo. Então, nós vamos falar sobre esse texto que é algo que o Senhor ministrou muito no nosso coração. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e de Jerusalém durante o reinado de Uzias, Jotão e Acais. Ezequias, rei de Judá. Ouçam os céus e escute a terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram, porque haviam de contaminar, de continuar a ser castigados. Porque insiste na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentas abertas, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, sua cidade foram destruída a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, devastados como ruína, que eles costumaram causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos, não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e Gomorra, semelhante a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, vocês povos de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus, para que me oferecem tantos sacrifícios. Pergunta ao Senhor, para mim chega de holocaustos de carneiro e de gordura de novilhos gordos, não tenho nenhum prazer no sangue do novilho e do cordeiro. Amados, esse texto, ele fala sobre a nação de Israel, o povo escolhido do Senhor, que virava, o povo ia, caminhava, de repente eles começavam novamente a adorar outros deuses, se misturavam com outros povos e paravam de adorar ao Senhor. E nesse texto aqui é interessante que Isaías ele tem a visão do povo, porque o povo, eles achavam que eles estavam servindo ao Senhor. Eles ofereciam os sacrifícios, eles iam nas ruas novas, assim como o apóstolo falou, né, para a gente a respeito
de que muitas vezes nós estamos indo ao Senhor como rituais, e o povo ia como ritual, eles se apresentavam diante de Deus como um ritual. Eles iam, apresentavam nos sábados, eles apresentavam nas luas novas. Eu não vou mais falar a respeito do mês, porque a irmã já falou aqui, antecedeu a mim. Então, eu queria realmente estar focada naquilo que a palavra, né? Na palavra mesmo. Então, assim, eles deixavam de adorar ao Senhor. E eles começavam a adorar outros deuses, a fazer tudo que desagradava, que entristecia o Senhor. Como a pastora Neide, ela ministrou e ela falou que o Senhor, ele tem ciúmes de nós, né? E muitas vezes, e essa palavra aqui, irmãos, não estava sendo para o povo que não era o povo de Deus. Não estava sendo para um povo que não conhecia realmente o Senhor, mas era a respeito do povo de Deus. Mas eles não conheciam o Senhor porque eles não queriam ter intimidade com o Senhor. Eles não queriam se aproximar do Senhor. Ali, quando Moisés falou, Deus falou, manda o povo vir para que eu fale com o povo. Ele disse, não, Moisés, vai tu e fala. Então, o tempo todo, na história do povo de Israel, a gente via o povo querendo que outro falasse, e não eles se aproximassem do Senhor. E o povo precisava de cura, porque o povo, agora, quando as coisas aconteciam que dava errado, o povo culpava a Deus e eles se revoltavam contra Deus. As coisas davam errado e eles se revoltavam contra Deus. Mas eles se apresentavam diante do Senhor, nas luas novas, nos sábados, nas festas, eles ofereciam os holocaustos, tudo muito direitinho. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com o Senhor a respeito desse texto. Né? Eu vivi um momento muito difícil na minha vida e eu sempre tive muita dificuldade de perdoar. Eu tinha muita dificuldade de perdoar e eu sempre pedi ao Senhor, Senhor, me ensina a perdoar. E todas as vezes que eu pedi ao Senhor que me ensinasse a perdoar, Ele me colocava em situações de níveis de perdão muito alto. E nesse período eu lidei com um momento muito complicado na minha vida, em que eu achei que tudo tinha acabado, que tinha acabado o ministério, que a minha família quase foi destruída. E naquele período eu fui buscar ao Senhor, e eu buscava ao Senhor, e eu orava, e eu clamava ao Senhor. E tudo que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. E durante 7 meses, eu fiz um jejum de 7 meses, irmãos. Todos os dias eu só comia a partir de 3 horas da tarde. E eu orava à noite, eu não dormia à noite, eu orava muito, eu ia para o Senhor e eu buscava o Senhor e eu orava. E eu clamava, e com 7 meses de jejum, de oração, de busca, ou seja, fazendo tudo direitinho. Tudo muito certinho, como o Senhor mandou, né? E ali, naquele dia, eu estava muito ferida na minha alma. Eu estava muito machucada na minha alma. E naquele dia eu fui ao Senhor e disse, Senhor, olha, eu fiz tudo como o Senhor mandou. E até agora o Senhor não fez nada. Nada aconteceu. As coisas continuam do mesmo jeito. E eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Ou o Senhor fala comigo hoje aqui, ou eu morro aqui. E naquele momento, irmãos, eu falei, Senhor, fala comigo, fala comigo. Eu peguei a Bíblia e eu abri a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia estava Isaías 1. Eu criei filhos, exaltei, hoje eles estão revoltados contra mim, da cabeça à planta dos pés, estão com feridas não amolecidas com óleo, porque não me deixaram amolecer. Quem requereu? Aí naquele momento o Senhor disse assim, peraí, quem te pediu o jejum? Você está jejuando para mim ou para você? Irmãos, eu tinha jejuado 7 meses. E de repente eu me vi com o fato que eu tinha jejuado 7 meses e, na verdade, eu não tinha jejuado para o Senhor, eu não tinha feito o que o Senhor tinha mandado. O que eu estava querendo dizer para o Senhor era, Senhor, olha,
vai lá e mata, porque eu não posso matar, tá? Porque não, a pastora Janileide, né? É uma irmã crente, muito direitinha, muito certinha. Como é que ela vai matar alguém? Ela não pode matar. Então, vai lá, Senhor, e mata. E virava e voltava, irmãos, eu queria saber daquela menina que tinha me machucado, que tinha me ferido na alma, e virava e voltava, eu queria saber, porque eu queria saber como ela estava. Porque o Senhor não fez nada ainda, o Senhor não matou ainda. E, irmãos, quando eu me deparei com esse texto, é que o Senhor disse: ei, você não me deixou nem amolecer as feridas. E eu estava orando, clamando, buscando e jejuando, fazendo tudo certinho, né? Um crente direitinho, né? E ali, irmãos, eu me dei conta que eu estava fazendo, pedindo a Deus que Ele fizesse a minha vontade, e não a vontade dele. E quando eu me deparei com esse texto, com a revolta do povo de Israel, eu me vi como revoltada. Eu disse: é exatamente assim, Senhor, que eu estou revoltada com o Senhor. E eu olhei para dentro de mim e eu vi feridas não amolecidas com óleo, porque o Senhor realmente não tinha amolecido, porque eu não tinha deixado. Porque eu queria que o Senhor matasse, eu estava orando, eu estava clamando, mas tudo aquilo era uma capa que estava me envolvendo. E eu me dei conta ali, amados, que eu orava. E eu orava a cada 2 horas na noite. Eu dormia muito pouco tempo. Mas eu me dei conta que eu não tinha dito para o Senhor que eu amava Ele. Que eu nunca tinha dito ao Senhor: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Não, eu ia ao Senhor clamar, porque eu queria uma solução para aquela situação. E naquele momento, quando eu disse para o Senhor, aí eu confessei ao Senhor. Nesse texto aqui, para você ser curado, é necessário que você reconheça que há uma ferida. Se você não reconhecer que verdadeiramente há uma ferida, você não vai poder ser curado, porque Deus não pode curar quem não reconhece que tem uma ferida. E naquele momento eu olhei para o Senhor e disse: é assim, Senhor, que eu estou ferida, estou machucada, mas fala comigo aqui hoje, senão morro aqui. E orei, e clamei, falei: Senhor, me perdoa. Naquele momento eu disse: é assim que eu estou, me perdoa porque eu jejuei para o Senhor fazer o que eu não podia fazer. Me perdoa porque eu estive durante todo esse tempo clamando ao Senhor, mas eu não declarei o meu amor pelo Senhor. Me perdoa porque eu não te adorei nesse tempo. Me perdoa. E naquele momento, irmãos, eu fiquei quietinha ali para ouvir o Senhor. E naquele momento o Senhor me deu os Salmos que diz assim: deleita-te, pois, no Senhor, e o Senhor concederá o desejo do teu coração. E naquele dia o Senhor conhecendo, porque Ele conhece o teu interior e o meu. Ele conhece tudo que há dentro de você. Ele conhece a motivação que há no seu coração. Naquele momento, o Senhor que conhecia o meu coração, Ele disse assim: agora sim, está em tuas mãos. O que tu me pedir para fazer, eu faço. Até para matar. Amados, e naquele momento, eu olhei para o Senhor e disse: Senhor, eu quero perdoar. E eu não tenho condição de perdoar sem o Senhor. Eu preciso perdoar. Eu preciso liberar o perdão sobre aquela pessoa. Então, hoje eu quero falar para vocês a respeito da cura no perdão. E quando eu falei assim para o Senhor, como o Senhor conhecia o meu coração e sabia que agora eu não ia mais pedir para matar, Ele me liberou a palavra. Eu disse: eu quero ir, eu quero perdoar. E eu liguei para um pastor amigo meu, disse: pastor, eu quero que o senhor vá comigo. Ele disse: Jane, não faz isso não. Você vai se machucar mais, você vai se ferir. Aquela menina dela não vale nada. Eu disse: não, ela vale porque vale o sangue do Cordeiro. E é por isso que eu preciso ir lá. E falei: pastor, eu não quero que ninguém me diga o que fazer mais, porque o Senhor já me disse. Ele já me falou, eu só quero que o senhor vá comigo. E quando eu cheguei ali, irmãos, naquele lugar, que eu fui conversar com aquela menina, ela olhou para mim e disse assim: eu não te fiz nada.
Eu falei, beleza, se você não me fez nada, então me perdoe pelo que eu te fiz. Porque agora eu estava preparada para pedir perdão a ela. E não para ela me pedir perdão. Entendeu? O Senhor havia me capacitado a pedir perdão para ela. E quando eu falei assim, ela olhou para mim e disse, por que você é tão boba? Por que você é tão besta? Eu disse, não, eu tenho Jesus, e se eu não liberar uma palavra sobre a tua vida hoje, não te abençoar, o inimigo vai destruir tua vida. E naquele momento, irmãos, ela começou a me falar e ela tinha feito muito mais do que eu sabia. Ela tinha feito muito mais do que eu. E ela começou a me falar. E depois, quando ela começou a me falar, eu abençoei, orei, liberei perdão sobre a vida dela. Mas perdão, irmãos, requer uma renúncia muito grande. Muito grande. E quando eu saí, eu entrei na igreja com ela, as irmãs diziam assim, não, eu não entendo, por que você está fazendo isso? Eu disse, eu ensinei para vocês sobre perdão, eu não posso não viver, eu preciso viver isso. Eu preciso viver isso. Pastora, não entendo vocês entrar com essa menina aqui na igreja. Eu disse, não, eu ministrei no coração de vocês. E quando eu cheguei em casa, eu tive 40 de febre. Porque o inimigo vinha no meu ouvido e dizia, você viu como você é besta? Você viu como você é boba? Você viu o que ela te fez? E o inimigo começou a ministrar, a vir no meu ouvido. E a pressão foi tão grande que eu tive 40 de febre. Mas aí eu comecei a dizer, não, eu te abençoo. Eu libero perdão sobre a sua vida. Quem precisa de cura sou eu. Quem precisa de cura sou eu. E todos os dias, irmãos, eu ia diante do Senhor. E a cura, ela não foi instantânea. Ela não foi, pá, acabou, parou de doer, tudo. Não. Começou a parar de doer. Quando eu tomei a decisão e fui. E todos os dias eu orava e dizia, olha, fulana, eu te libero em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo. E eu consegui perdoar e fui curada. As feridas, o Senhor foi colocando óleo nas minhas feridas, irmãos. Eu deixei que Ele colocasse óleo e que as minhas feridas fossem amolecidas. E agora eu não mais ia prestar um culto como um ritual. Agora eu ia entrar em um lugar de intimidade com o Senhor. Eu ia entrar em um lugar que antes eu não podia entrar. Agora eu entrei em um lugar que eu não peço mais ao Senhor, eu adoro e Ele faz. Irmãos, desde esse tempo, eu não peço mais ao Senhor nada. Eu não preciso de nada, porque o Senhor supre todas as minhas necessidades nele. E eu não peço, eu adoro e Ele faz. Eu adoro e Ele faz. Eu entrei em um lugar no Senhor que eu não preciso mais pedir, eu não preciso ir para o Senhor com uma lista de pedido. Eu não preciso ir para o Senhor pedindo. É jejuar para que Ele mate alguém. Mas muitas vezes eu vou ao Senhor, Senhor, eu não posso, eu não sou capaz. Ali eu entendi que eu não era capaz de perdoar sem o Senhor. Mas que eu precisava perdoar, porque era eu que precisava de cura. Eu precisava ter as feridas não amolecidas. O Senhor me fez ver de onde Ele me tirou. De onde foi que Ele me tirou? Irmãos, eu sou descendente de cigano. Então, eu fui tirada de um lugar muito profundo nas trevas. Então, o Senhor me tirou, me limpou. Então, o Senhor me mostrou de onde Ele me tirou. E Ele me chamou de filho. E aqui mais embaixo, quando Ele diz assim, ó, mais embaixo no texto, Ele diz assim, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor dessa terra. E mais aqui Ele diz assim, ó, quando eu leio a lei, quando eu leio esses textos na Bíblia, eu me sinto como se o pai, o meu Deus, Ele sentasse comigo e dissesse assim, filha, senta aqui. Ó, você está com ferida não amolecida. Eu preciso amolecer essa ferida. Perdão não é sentimento, é uma decisão, como a irmã falou ali. Você precisa decidir perdoar, porque você precisa de cura. Não é porque o outro precisa de cura.
E muitas vezes, irmãos, nós participamos das festas bíblicas, aí vamos para o Yom Kippur, pedimos perdão e nos apresentamos novamente diante do Senhor, nas festas novamente com as mesmas feridas, com os mesmos machucados, com as mesmas dores, porque a gente não deixou o Senhor amolecer as feridas. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, esse é um tempo de cura, é um tempo de restauração, é um tempo de restituição do Senhor na tua vida. Mas para você entrar neste lugar de intimidade em Deus, você precisa decidir. E decidir perdoar não é fácil. Decidir ser curado não é fácil. Porque muitas vezes nós queremos ser perdoados, mas nós não queremos tomar as decisões que nos levam à cura. Porque as decisões que nos levam à cura requer você renunciar ao seu eu, requer você renunciar o seu orgulho que está ferido. Muitas vezes requer você renunciar ao seu orgulho. Naquele momento, quando o inimigo disse assim, e ela disse assim, você viu como você é besta? Sabe, amados? Aquilo soa dentro de nós, sabe? Mas eu disse, não, eu preciso. Não é ela que precisa, quem precisa sou eu. Ela é um problema dela, eu preciso. Eu preciso entrar no Santo dos Santos. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Deus. Eu preciso de ter intimidade. Eu preciso entrar para o meu quarto, fechar a porta e orar e me tornar um com meu Pai. Eu não posso me tornar um com meu Pai sem eu perdoar, porque a palavra diz que se eu não perdoar, Ele não pode me perdoar. E quando eu olhei para dentro de mim, irmãos, na medida que eu for medido, que eu medi, eu vou ser medida. E eu precisava ser curada para poder entrar em intimidade com o Pai e ter o Pai como meu Pai e me tornar um como Ele, que é o propósito de Jesus. A oração de Jesus lá, quando Jesus disse assim, Pai, que eles se tornem um como eu sou um em Ti. Então, esse é o propósito da nossa vida aqui na Terra, é nos tornarmos um com Jesus a ponto de não existir mais eu. Existir Ele em mim. E para isso eu preciso perdoar. E eu preciso ser perdoada. Eu preciso ser perdoada. Quando a gente entende, amados, que a gente precisa de perdão, aí o perdão se torna mais fácil. E não é fácil. Muitas vezes não é fácil, porque o Senhor nos leva, muitas vezes, a nível... Quando eu dizia assim, não, eu acho que eu não consigo ir mais longe, acho que não tem mais o que passar, não. Aí o Senhor me levava para algo mais forte. Até que eu comecei a dizer, Senhor, me ajuda. Porque quando eu pedia, me ensina, eu dizia, não, eu sou capaz sozinha. Mas quando eu disse, Senhor, me ajuda, eu entendi que eu não era capaz sozinha, mas com Ele, eu era capaz. E aí a palavra diz aqui embaixo, ainda que os teus pecados fossem como escarlata, eu o transformaria em mais branco do que a neve. Mas para isso, eu preciso confessar, eu preciso reconhecer e eu preciso decidir. Decidir que eu quero ser curado. E se a minha cura depende do meu perdão, eu preciso decidir perdoar. Né? Então, assim, foi algo muito, muito forte da parte do Senhor. E eu confesso aos irmãos, eu relutei muito, porque todas as vezes que o apóstolo coloca para ministrar, eu tenho muito temor, porque cada vez que a gente ministra, é como se fosse a primeira vez que a gente está ministrando na vida das pessoas. Pastor, eu ainda tenho quantos minutos? Uns 15. Isso, então. Eu quero nesse tempo agora, amados, quando a palavra diz assim, que você entenda que existe um lugar em Deus. Ali, nesse tempo aqui, eu consegui entrar em um lugar de intimidade com o Senhor. De intimidade com o Senhor. A nível
de dizer: o Senhor é meu marido. Ele é aquele que eu entro no quarto e eu me torno uma só com ele. Entendeu? Mas para isso eu tive que renunciar, e renunciar muito. E renunciar o meu eu, a minha vontade e o meu querer. Assim como Jesus, ele disse assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Então, que nesse dia nós estejamos decididos a fazer a vontade do Senhor, a estabelecer o reino dele dentro de nós. E o reino dele requer perdão. E aí, todas as vezes que eu vou apresentar os cultos, quando a gente lê esse texto aqui de início, muitas explicações eu já vi as pessoas dizendo assim: o Senhor não quer mais que guarde o sábado, o Senhor não quer mais que guarde as festas, o Senhor não quer mais que guarde a lua nova. Não, irmão, o Senhor não está dizendo que não quer mais que faça, não. O Senhor está dizendo que não suportava mais os rituais. Precisava ser algo de dentro para fora, precisava ser verdadeiro, precisava ser algo que realmente você estivesse vivendo, precisava ser algo que fosse gerado em você, intimidade com o Senhor, e essa intimidade gerasse um sacrifício, e essa intimidade gerasse uma oferta, e essa intimidade gerasse um culto ao Senhor. Então é disso que o Senhor está falando aqui nesse texto. Volte para mim. Se volte para mim, me deixe amolecer a ferida, me deixe tocar na ferida, me deixe tocar e arrancar a casca da ferida, para que haja cura, para que haja restauração, para que haja restituição, para que você pare de ir a mim como um ritual, mas que você vá a mim verdadeiramente, estando em mim, adorando a mim, cultuando a mim. E ali, irmãos, naquele tempo, eu aprendi. Antes, eu orava 15, 20, 30 minutos e eu dizia: meu Deus, já falei tudo. 15 minutos, já falei tudo que eu tinha que falar. Meu Deus, o que é que eu... Mas a partir dali, irmãos, eu passei a me perder na adoração, a me esquecer. Eu vou para o Senhor, quando eu vou para o Senhor, eu esqueço que tem gente, que tem tempo, porque eu entro em adoração com o Senhor, em culto ao Senhor. E eu não mais vou com uma lista de supermercado. Entendeu, irmãos? Não vou mais. Eu não preciso pedir nada ao Senhor. Se eu disser ao Senhor assim, se eu falar assim, eu falar assim, eu queria fazer isso aqui. O Senhor move os céus sem precisar eu falar com ninguém, irmãos. Eu não falo com ninguém. Normal, às vezes é no meu pensamento. E é por isso que eu sou grata ao Senhor. Eu sou muito grata ao Senhor. Todas as vezes quando o apóstolo estava falando sobre oferta, ali, todas as vezes que eu oferto ao Senhor, eu sou grata, eu estou dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é tão bom, e o Senhor morreu na cruz para me salvar, e o Senhor me escolheu, e o Senhor me amou, e o Senhor me curou, e o Senhor me resgatou. Então, essa é a motivação. E porque o Senhor sabia que o Senhor sabe que essa é a motivação. Ele sempre provê todas as coisas. E eu louvo a Deus, assim, pela oportunidade. Eu quero agora estar orando com vocês. Eu quero que, assim como o Senhor trouxe na minha vida esse nível de cura, na minha alma, e me deu condição de perdoar, e me levou a lugares, assim, mais altos. É muito bom, irmãos, poder experimentar a presença dEle de uma forma mais íntima, em que a gente abraça. Um dia eu disse para o Espírito Santo, eu quero poder te... Aí eu comecei a orar assim: Espírito Santo, eu quero poder te abraçar, beijar a tua face e te dizer que eu te amo. Eu não fui mais ao Senhor para derramar as minhas angústias, mas eu fui ao Senhor para dizer para Ele que eu amava.
E um dia eu disse ao Senhor, Senhor, Espírito Santo, eu quero poder te abraçar, beijar a tua face, te dizer que eu te amo. E aí o Espírito Santo disse assim, abraça a minha filha que está perto de você. E quando eu abracei ela, ele disse, você não disse que eu habito dentro? Se eu habito dentro de você e eu habito dentro da profeta Andréia, quando eu abraço ela, eu abraço o Espírito Santo. Você entende isso, irmãos? Você consegue entender isso? Você consegue entender isso todas as vezes que você abraça alguém que é do reino, que é filha do reino, que é filha do Pai. Você está abraçando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro dela. Ei, isso é intimidade com o Senhor. Intimidade você só tem quando você perdoa. Quando você decide ser curado no nível de perdão, porque hoje eu quero falar sobre perdão. Amém? Então vamos orar? Eu vou... Coloca o hino para mim aqui, Rosa. Eu vou colocar o hino aqui e nós vamos orar juntos. Pedir ao Senhor que Ele esteja trazendo esse nível, né, de cura na tua vida. Peraí, Rosa. Feche seus olhos agora e consulte a sua alma. Veja se o que está te impedindo de você... O que está te impedindo de você realmente ter esse nível de intimidade com o Senhor? De você realmente entrar nesse santo dos santos? De você realmente ser curado? O que está te impedindo é perdão? Então deixe o Senhor agora ir no mais profundo da sua alma e tocar lá e arrancar. E muitas vezes vai doer, sim, vai doer. Mas para que haja cura, muitas vezes é preciso que o Senhor faça uma cirurgia. Então, que você abra seu coração agora. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos em Tua presença, reconhecendo a Tua soberania, o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua graça que foi revelada a nós. Então, nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor vá de encontro aos meus irmãos que nesta hora estão ouvindo, que ouviu essa palavra. Espírito do Senhor, do Deus de milagres, do Deus que cura, do Deus que restaura. Nós te pedimos agora que o Senhor vá no mais profundo do íntimo. Que o Senhor expurgue, que o Senhor arranque toda a ferida da alma, meu Pai. Que elas possam dar acesso, que eles possam dar acesso ao Senhor nesta hora, para que o teu Espírito possa entrar e possa tirar e possa arrancar toda a ferida da alma, trazendo toda a restauração e cura. Passa agora, Senhor, com o sangue do Cordeiro, que estanca todo o sangramento de dor e de angústia e de tristeza, meu Pai, na alma. O Deus que restaura, o Deus que restitui os anos que foram roubados. Senhor, vai agora em cada um dos meus irmãos agora. Senhor, eu não posso ir, mas o teu Espírito pode ir. Então nós te pedimos agora, Espírito Santo, vai agora, vai entrando e vai arrancando do coração deles toda a dor, toda a tristeza, toda a raiz de amargura que porventura haja nos corações. E que eles entrem em um lugar de intimidade com o Senhor. De intimidade com o Senhor. De intimidade
Cura, Senhor. Mais cura. Mais cura. Pelo poder do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu passei de tempo. Não te ouvi, não. Passou não, tá no tempo. Então, amém. Então, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, agradeço ao apóstolo Éder pela oportunidade de ministrar, né? E que o Senhor possa ter derramado em cada coração esse nível de cura. Amém? Amém. Queridos, eu não quero ministrar não, porque a palavra é dessas duas bênçãos, palavras tremendas, mas enquanto a pastora Janeleide ministrava, o Senhor vai trazendo algumas coisas, né? E eu, antes, né, há um tempo atrás, anos atrás, eu perguntava muito ao Senhor assim, Senhor, como que os discípulos passaram tantas dores e passaram com ação de graça? Para mim, há alguns anos atrás, era algo meio que inconcebível. Não casava o nível do sofrimento físico mesmo, de açoite, de prisão e coisas que a gente ainda vê hoje, e as pessoas passando isso com ação de graças. Mas depois que a gente passa, irmãos, pelo que a pastora falou, deste lugar de perdão, a gente consegue olhar para a guerra que nós enfrentamos, para a afronta que nós enfrentamos, e falar assim, Deus, eu quero te agradecer. Porque se não fosse essa guerra, eu não estaria nesse lugar hoje. Não estaria. Eu não te Satanás. conheço hoje. Amém. Satanás pensava que ia me destruir, irmãos, porque ele queria me destruir. Foi algo para realmente me destruir. Eu fui ameaçada de morte. No período eu fui ameaçada de morte. Então foi algo realmente para me destruir. Entendeu? Mas eu levantei mais forte. Eu levantei muito mais forte. Antes eu era só uma menina que guerreava e que lutava por batalhas, que fazia batalha espiritual sem saber nada sobre batalha espiritual. Hoje eu continuo sendo essa menina, entendeu? Mas com um pai que me guarda o tempo todo, entendeu? Amém. Com um pai que o tempo todo me diz que me ama e que está o tempo todo ao meu lado e que tá me dando e que me dá força o tempo todo para vencer, e que me capacita a vencer. Pode falar, pastor. Então, assim, na verdade, eu quero trazer isso para motivar mesmo, não importa a guerra que a gente está enfrentando. Nós estamos num tempo da cura, e a cura não é um ambiente mágico. A cura é uma decisão que talvez a decisão do momento de ser curado, ela vai doer mais do que a própria ferida em si. É uma dor, a decisão de ser curado é uma dor quase que insuportável. Mas é o rompimento para algo maior e algo novo. Então, se isso aí, decida hoje. Não decida somente ser curado, decida romper com as estruturas que estão impedindo você de ser curado, porque a cura já foi liberada. O Senhor Jesus já levou as dores, as enfermidades, o Senhor já derramou o óleo que amolece a casca da ferida. O Senhor já fez a obra dele. Então decida hoje, irmãos, porque talvez para você que está nesse momento de dor, você olha e fala, eu nunca vou conseguir agradecer por isso aqui. Mas quando você descobrir o benefício que Deus vai trazer através dessa dor, você vai conseguir glorificar o Senhor pela dor que você está passando. Amém? Que o Senhor te abençoe. Pastor, obrigada pelo carinho. Deus abençoe vocês. A gente volta amanhã. Amém, queridos? Shalom, shalom, igreja. Shalom. Shalom. Deus abençoe, amados. Obrigada. Amém. Obrigada pela honra Amém. de poder estar com vocês, de poder ministrar o coração de vocês. É uma honra. Amém. Beijo.